Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, quem leu aí a thumbnail, quem ficou de olho na capa desse vídeo, deve ter ficado surpreso e pensando: como assim? Vai falar sobre política agora? Enfim, isso também tem a ver com televisão, né? Afinal de contas, ontem o evento mais significativo da televisão brasileira não foi a estreia do filho de Fausto Silva no comando dos domingos da Band. Infelizmente, ele teve o seu protagonismo, digamos, roubado pela política nacional, porque a confusão, a treta envolvendo Pablo Marçal e Datena acabou viralizando nas redes sociais e sendo o evento televisivo mais significativo da noite. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês logo depois da vinheta. Hello, pessoas! Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui você faz parte dessa comunidade de fofoqueiros. Quem já me acompanha aqui sabe que este canal é um canal onde a gente fala das coisas que acontecem no mundo da televisão e do entretenimento. Foi entretenimento? Foi. Não do jeito que a gente queria, né? Mas acabou sendo. Sobre o que eu estou falando? Sobre o debate para prefeito na cidade de São Paulo, que aconteceu ontem na TV Cultura. Estava tudo programado para ser um debate razoavelmente decente, até porque, entre as regras, a TV Cultura estabeleceu que o candidato que desse showzinho, que fizesse firula macaquice, seria expulso do debate. Eles fizeram isso para se prevenir em relação ao candidato Pablo Marçal, que desde o início da campanha vem usando a estratégia do caos total para tumultuar os debates. Inclusive, antes do debate de ontem, ele disse que o Brasil assistiria à maior baixaria de todos os tempos na televisão. Ele já estava indo de caso pensado, né, gente? Ele já tinha planejado tudo o que ele ia fazer no dia de ontem. Mas o que aconteceu para você que estava perdido e que não sabe o que rolou? Só um minutinho aqui, deixa eu só silenciar esse babado aqui. Fala, mas eu não sei o que foi que aconteceu, gente. O que aconteceu foi isto aqui, ó. Datena. Opa, peraí, deixa eu melhor aqui. Datena da cadeirada em Massal. Como foi a agressão em debate para a Prefeitura de São Paulo? Vamos ler aqui o babadinho. Durante o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste domingo, José Luiz Datena, PSDB, agrediu Pablo Marçal, PRTB, com uma cadeirada. O incidente fez com que a TV Cultura, organizadora, interrompesse temporariamente o debate. Provocações de Marçal a Datena antecederam a agressão. O candidato do PRTB citou uma denúncia de assédio sexual contra Datena e o questionou quando acabaria com a palhaçada, em uma referência sobre uma possível desistência do opositor a concorrer ao cargo, né? Datena rebateu chamando de ofensas e calúnias o ataque de Marçal e chamando-o de bandidinho. Então, assim, a treta toda, para vocês terem uma ideia, aconteceu por causa disso. Porque o Pablo Marçal, e ele já tinha feito isso antes, ele acusou o Datena de ter cometido aquele crime que a gente não pode falar aqui na internet contra mulheres, né? Se é que você me entende. E ele lançou essa fake news por aí e isso acabou deixando o Datena pistola da vida. Mas olha só, gente, tudo isso que aconteceu ontem, de certa forma, me deixa muito entristecido, mas por que me deixa entristecido? Porque isso mostra o quanto que a gente fracassou enquanto sociedade, né?
Porque quando a gente vê esse showzinho dantesco na televisão entre dois candidatos à prefeitura da maior cidade, da cidade mais rica do país, a gente vê o quanto que nós, enquanto sociedade, decaímos. Porque não é bonito ver uma coisa dessa, não é interessante ver essa baixaria na televisão, né? Ou seja, de um lado da Atena, do outro o Massal. Se a gente for analisar bem, claro, o Massal provocou, ele espalhou uma fake news a respeito do Datena, é uma especialidade dele, ele se aproveita dessa técnica de espalhar fake news, aliás, a respeito sobre todos os candidatos, ele ganhou notoriedade espalhando inverdades a respeito dos seus adversários. Depois ele pede desculpa, de forma assim bem singela e tal, quase imperceptível, como por exemplo, antes do debate, para vocês terem uma ideia, ele tinha pedido sim uma desculpa, digamos assim, ao Datena. Porque olha só, para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando. Ó, opa, cadê? Ai, meu Deus, cadê o negócio que eu... Ah, achei. Aqui. Ó, o que que aconteceu? O... Um print mostra como que o Massal atuou antes dessa confusão. Olha aqui. Prints mostram que Massal pediu perdão a Datena antes de cadeirada em debate. Vamos entender, ó. Antes do debate, Massal pediu perdão a Datena por xingamentos anteriores. No entanto, durante o encontro, o coach mostrou que tudo não passava de dissimulação. Ele voltou a provocar o apresentador e o chamou de arregão e estu, se é que vocês me entendem. Então, assim, ele já tinha usado essa estratégia de, vou pedir desculpa, mas como eu falei para vocês, é uma estratégia dele, que é o quê? Primeiro eu espalho a mentira, depois eu vou lá e peço desculpa e fica tudo bem. Só que não fica tudo bem, né? Porque uma vez que a mentira está espalhada, para você resolver o caso é muito difícil. Então, essa é uma estratégia dele. Ele vai espalhando as mentiras e as pessoas vão acreditando. Depois ele faz uma notinha pedindo desculpa e fica por isso mesmo, né? Agora, o Datena também, eu acho que ele errou quando ele aceitou participar dessa eleição, né? Porque ele é um apresentador, ele é um artista, ele não tinha que ter se metido nesse ninho de cobras, nesse ninho de mafagafo de jeito nenhum. Ele tinha que ter se preservado. Por quê? Porque ele vai arranhando a imagem dele com isso. Tá vendo, né, Luciano Huck? Não entra nessa roubada. Que ele deveria ter ficado lá comandando o programa dele, na sua zona de segurança. Para que se meter nessas papagaiadas? Então eu acho que o Datena errou nesse ponto. Errou em dar a cadeirada, óbvio, né? Porque não se justifica a violência, apesar de meter-se um processo no moço, enfim, alguma coisa nesse sentido. Embora eu acho que a justiça eleitoral também tem uma parcela de culpa, porque se eles obrigassem o moço a desmentir no mesmo nível que ele espalhou a mentira, tipo, ele usar o programa dele para colocar a cara dele e falar, olha, eu menti a respeito de fulano nesse quesito. Aí ele talvez parasse com essa situação. Mas como eu disse, de um lado você tem o Datena é um artista, não deveria ter se metido no outro. E do outro nós temos esse moço, Pablo Massal, que é um agente do caos, gente. Ele é esperto, ele é inteligente, um cara que ficou bilionário na base do coach, né? Começou a carreira dele lá dando golpes em aposentados, como diz aí a justiça, esses golpes por telefone que dão em aposentados. Depois ele percebeu que existia maneira mais fácil de subir na vida, e aí faz o quê? Vira coach, começa a treinar, porque ele viu que é fácil enganar as pessoas que entram nessa onda de, eu acredito em coach, eu gosto de coach, e daí as pessoas ficavam idolatrando ele, e aí ele foi muito esperto, porque ele juntou duas coisas muito fáceis. De um lado, coach, esses treinamentos absurdos, e que as pessoas acreditam, e de outro, religião. Então, quando ele juntou as duas coisas, ele virou quase que uma pessoa deusificada
pelos seus seguidores. As pessoas acreditam nele cegamente. O cara fala, eu paro um helicóptero com a força do pensamento. Todo mundo acredita. Eu fui para um velório e ressuscitei mortos. O povo acredita. Então ele viu que era muito fácil enganar as pessoas e tirar dinheiro delas. E aí ficou riquíssimo. Mas, como eu disse, a culpa também é nossa, porque a gente alimenta essas pessoas. A gente faz dessas pessoas verdadeiros ídolos. Olha aí, depois as pessoas reclamam da Deolane. Fala, ai que absurdo o povo lá na porta da Deolane. Ai que absurdo o povo comprando presente para a Deolane. O povo batendo palma para uma bandida, blá 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 blá. Gente, mas qual a diferença da Deolane para o Massal? São dois influencers. Não duvido nada que daqui a pouco, se a Deolane se candidatar a algum cargo público, se ela não ganha. Porque vai ter um monte de gente que vai ficar babando o ovo. Então, se nós fôssemos um pouco mais politizados, a gente cortaria esse tipo de candidato, esse tipo de político, já pela raiz. Primeiro debate. Causou confusão? Espalhou inverdades? Olha, não quero nem saber. Se a gente focasse nos candidatos que trazem propostas, que mostram um plano de governo, seria muito mais construtivo. Porque aí teríamos, inclusive, algo para cobrar depois. Como é que a gente vai cobrar de um candidato uma postura ética, o cumprimento de alguma proposta, se a gente nem dá oportunidade desses candidatos colocarem as suas propostas para jogo? Por quê? Porque a gente aplaude a baixaria. A gente aplaude os desaplaudidos. Infelizmente, esse tipo de política que estamos assistindo, né, do qual resultou o senhor Pablo Marçal, é nossa culpa, sim, porque a gente tem culpa no cartório, porque a gente alimentou esses monstros, a gente transformou esses monstros em celebridades. Ah, depois que teve o Fuá, olha só, o moço, Marçal, ele ainda deu lá um show, né? Porque ele mostra, ó, ele com a equipe dele indo pro hospital e todo o drama, praticamente morrendo. Meu Deus, eu vou morrer, minha vida acabou e blá blá blá. Perfurei não sei o que lá, o que, quebrei não sei quantas costelas. Gente, quem quebra costela sente dores horrendas. Ele tentou empurrar mais essa história de que teria fraturado não sei quantas costelas, que estaria à beira da morte. Só que daí, como não colou, o povo começou a tirar sarro, ele já saiu do hospital, ó, de boa, andando lá e dizendo que ele, ele era o culpado mesmo, porque no Brasil a vítima é sempre culpada e blá, blá, blá. Amigo, mas tu não conseguiu sustentar a própria fanfic. O difícil é isso, ele não conseguiu segurar a própria fanfic. Então, a equipe de, quem assistiu ao vídeo viu que depois da cadeirada lá, ele ainda tenta voltar para o debate, mas quando ele vê que não vai poder voltar para o debate, porque aí ele e o Datena já teriam sido descartados, aí ele e a equipe dele faz todo aquele fuá, toda aquela cena falando que ele estava praticamente em coma. Mas, claro, né, ele recebeu uma cura milagrosa e já voltou a agir. Ai, ai. Mas, enfim, como eu disse, a culpa é nossa, porque a gente fica dando trela para esse tipo de pessoa. Se a gente começasse a levar um pouco mais a sério o processo político no Brasil, talvez a gente não tivesse que conviver com figuras como esse senhor. Mas paciência, né? Agora, o que vai ser da candidatura do Datena? Não sei. Se ele vai desistir, se ele vai ser cassado, porque, né, ele exagerou na reação. Mas ele disse que não se arrepende, gente, para vocês terem uma ideia. Ó, uma matéria aqui, ele disse, quando perguntado, mas e aí, você se arrepende do que você fez? Ele disse que não. Olha o que ele fala aqui a respeito desse assunto. Depois de agredir o candidato Pablo Marçal com uma cadeirada, o também postulante à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, justificou sua atitude. Em uma entrevista dada logo após o incidente, da Atena compartilhou detalhes de sua motivação para o confronto. Ele ressaltou que as alegações feitas por Marçal sobre supostos crimes de assédio que teriam sido cometidos por ele eram falsas e arquivadas. Aí ele fala aqui, ó, abre aspas para o Datena,
A minha sogra morreu depois dessas acusações. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. Desabafou Datena, visivelmente abalada ao relembrar o impacto das denúncias em sua vida pessoal. Abre aspas de novo. Achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desses. Eu entendo o ponto de vista do Datena, porque é uma acusação grave. Imagina a pessoa te chamar desse tipo de coisa. Depois a pessoa pedir desculpa com a cara mais lavada, mas aí a sua imagem já foi emporcalhada. Então, nesse ponto de vista, eu entendo a fúria do Datena. Embora eu acho que a cadeirada foi um momento de descontrole, mas poderíamos ter passado sem essa, né? Enfim. Ai, ai, é isso, gente. Dê sua opinião aqui a respeito desse assunto de forma bem respeitosa, por favor. Se vier com gracinha e com churumelas, vai ser bloqueado o comentário. Hoje teremos live, não sei que hora. Não sei se vai ser às 11h30, que é a nossa live da madrugada, porque tem estreia de A Fazenda e a gente quer ver o que vai acontecer ali antes de fazermos a nossa live, tá bom? Beijos, meu povo. Se inscrevam aqui no canal, volte mais vezes e a gente se encontra a qualquer momento. Fui nessa. Felicidade pra vocês. E não joguem cadeira no amiguinho.